A gente vai falar hoje sobre transição planetária. Temos ouvido falar tanto desse assunto, dessa transformação da parte física do planeta. Assim como todos os processos de evolução, os planetas e a matéria também vão evoluindo. Nós verificamos isso no nosso próprio corpo físico. Quando, se olharmos na história do passado, a gente percebe que a raça humana foi se desenvolvendo. Na Idade Média, por exemplo, morria-se com 40 anos, era a média de idade. Hoje a gente vai avançando e com qualidade de vida podemos chegar a uma média de 75 anos, com perspectivas de ainda avançar mais. O planeta tem o seu mesmo caminho. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a progressão dos mundos, das muitas moradas da casa do Pai, e vai dizer dessa progressão natural. E a Terra hoje vive, é anunciado para todos nós, esse momento, onde nós passamos de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde teremos algumas características muito importantes. Dentre tantas elas, a presença mais notória e constante do amor. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo que nesse planeta de regeneração, as pessoas terão escrito na testa a palavra amor. Nesses planetas não haverão mais abusos. As pessoas terão diferentes classes sociais, sim, mas a miséria, a pobreza, viver com falta do necessário não vai fazer mais parte dessa história. Diz lá também que o forte exercerá o seu verdadeiro papel, que é de ajudar o mais fraco. E nesse contexto tão real da transição planetária, nós nos perguntaríamos qual a nossa posição como cristãos, qual a nossa posição como espíritas que somos. Talvez a gente não tenha percebido que somos peças fundamentais com as quais o Cristo conta, para que efetivamente essa transição ocorra. Porque embora a do planeta aconteça naturalmente, a imposição, o impositivo do ganho moral e do avanço vai fazer parte de quesitos cobrados a nós mesmos. Rosa fez assim lá de trás. É para seguir? Para seguir. Então, e aí, companheiros, qual a nossa posição como cristãos? E aí, para a gente começar a pensar em transição planetária, a gente quer ler o texto que está registrado por Lucas, no Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Diz assim uma narrativa contando dos cristãos, aqueles que foram contagiados pelo magnetismo do Cristo e que tinham por missão dar a continuidade da implantação do reino de amor proposto por Jesus. Diz assim o texto: e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqueles homens imbuídos do mesmo sentimento, na mesma vibração de Jesus, compreendendo a proposta amorosa, agora começavam de alguma maneira a se assemelhar tanto com ele, que recebera o nome pela primeira vez de cristãos. E nós nos perguntaríamos, o que aconteceu com esses homens? Se nós não soubéssemos a história, aqueles que eram designados como o próprio seguidor do Cristo, como cristãos, o que aconteceu com eles? Ao longo da história, esses homens foram, na vivência com Jesus, apesar de um começo de ignorância, eles começaram a se aprimorar e foram cada vez mais parecendo-se com Jesus. A sua fisionomia espiritual assemelhava-se à de Jesus. A tal ponto que a narrativa de ainda continuando no livro de Atos, agora capítulo 2, versículo 42 a 47, diz assim: e perseveravam aqueles homens na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Queridos, é um quadro maravilhoso. A compreensão plena do Evangelho de Jesus. Aqueles homens abraçaram a tarefa e a missão e continuaram. E agora se reuniam e havia uma alegria profunda no coração. O que aconteceu com esses homens? O que aconteceu com aqueles cristãos? Para concluir essa introdução, no Atos dos Apóstolos, ainda, capítulo 17 agora, versículo 6, narra um episódio em que havia uma perseguição a Barnabé e a Pedro. Pedro e Barnabé, se eu estiver confuso, os companheiros me corrijam aí. E eles estão fugindo, e os soldados vão à casa de como é o nome dele? Não está aqui, Jason. E quando chegam lá e não encontram Pedro, o comentário é assim: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Companheiros, os cristãos estavam fazendo uma verdadeira revolução amorosa. Agiam completamente contrário à proposta do egoísmo, do orgulho, da ganância. Se entregaram efetivamente e definitivamente àquele propósito de divulgar o Evangelho do Cristo. A ponto de se dizer, aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até aqui. E nós nos perguntaríamos: o que aconteceu com esses homens? Tão imbuídos no propósito, por que teriam se desviado? Aonde foi que erraram? E aí a imagem do Cristo, que era tão nítida naqueles homens, foram aos poucos ficando turvas, escurecendo nas sombras e ficando vermelha com o sangue das guerras e da morte. O que aconteceu com esses homens? Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, capítulo 6, no versículo de número 12, ele narra assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo de Tarso compreendia o que nós hoje precisamos continuar compreendendo na mesma linha de raciocínio. Todas as vezes que nós nos embrenharmos a dedicarmos-nos mais à tarefa do cristão, de verdadeiro cristão que somos, incomodaremos forças invisíveis, não diabólicas, não demoníacas, não, irmãos nossos que ainda militam contra Jesus, até porque, e com alguma razão, foram eles que nós cristãos, na Idade Média, cortamos as cabeças e levamos para as fogueiras, e agora, sem compreender ainda o amor, não consegue sequer entender Jesus. Porque foi em nome do Nazareno que nós fizemos tais atrocidades. E agora, esses homens, esses espíritos encarnados, formam que falanges, acreditando terem até algum poder, para atrapalhar esse movimento de redenção da humanidade. Tudo começou no ano 300 da era cristã, queridos. Na era cristã, o imperador Constantino Magno, então o atual imperador romano, percebendo o crescente número da doutrina cristã e dos adeptos que se filiavam àquela corrente filosófica, resolveu, numa espécie de manobra inteligente, política, ele resolve tornar o Império Romano cristão. Teria dito que sonhara com uma batalha, que às vésperas de uma batalha, teria visto o próprio Jesus que o aconselharia levar para a batalha um crucifixo, uma cruz, e que a batalha seria ganha. E se assim acontecesse, ele se tornaria cristão.
e converteria o cristianismo como sendo a religião do Império Romano. Parece-me meio fantasioso, mas enfim, eu não estou aqui para julgar posições dos historiadores. Mas é o que acontece. E aí então ele começa a trazer os cristãos, aqueles mesmos honestos e sinceros, para um ganho imediato. Convenceu-os, criou uma igreja organizada, criou o papado, criou os encargos, os títulos. E a partir daquele momento, a liderança cristã, que vivenciava de fato o Evangelho de Jesus, começou a se perder em nome da ganância, do poder e dos ganhos imediatistas. Será que nós percebemos isso na história? E aí então, no ano 476 até o ano 1453, nós implantamos a chamada Idade Média. Datas teóricas. Não se tinha precisão naquela época para definir um começo ou um fim, mas próximo dessas datas. E foram 1000 anos onde nós esquecemos o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus nós montamos exércitos, chamamos de cruzadas, fizemos as cruzadas. Um desejo insano nos levaria a desejar reconquistar Jerusalém. Digo, fizemos porque éramos nós, com outra vestimenta carnal, e matamos. Deixamos um rastro profundo de sangue, dor e sofrimento. Os mouros que os digam. E nós nos afastamos do propósito divino. No livro Amanhecer de uma Nova Era, na página 97, o último livro de Divaldo Pereira Franco, pelas mãos de Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer assim: estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos aqueles que se transformam em adversários, por essa ou aquela razão, que lhe transformam, estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos aqueles que se lhe transformam em adversários, por essa ou aquela razão, tenham-nos na condição de inimigos. E completa: porque lhes constituímos impedimentos aos planos de expansão da vitória dos seus empreendimentos infelizes. Todas as vezes que nós escolhemos decidir estar do lado de Jesus, começam a aparecer algumas oportunidades negativas. Coisas ruins acontecem, somos assediados por alguém que nunca tinha nos assediado, passamos a ter pensamentos mais obscuros, porque as entidades que pensam poder lutar contra o Cristo, começam a cercar, porque nós começamos a incomodar. Então, diretamente o inimigo é Jesus, para eles. Para nós, inimigos indiretos. Nos tornamos inimigos indiretos. No livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 23 e 24, onde nós vamos encontrar o chamado sermão profético, a fala do Cristo é assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Talvez hoje o imperador Constantino não seja uma figura física, sejam ideias, ideologias, facções que vão dividir, que vão nos fazer acentuar sombras. Talvez oportunidades de trabalho, talvez pessoas, talvez falanges, organizações, aparentemente inocentes, que vão nos fazer aguçar o desejo material. E mais uma vez, será que vamos nos envolver nas mesmas tramas do ontem e cometer os mesmos erros do passado? Sim, companheiros, porque o cristianismo fracassou. O cristianismo fracassou, por isso a necessidade de trazer a terceira grande revelação, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, para resgatar a proposta do Cristo, para trazer de novo aquilo que nós tínhamos esquecido. E mais ainda, nos oferecer um ensinamento novo, agora palpado na razão, na lógica e na sensatez. Seguindo esse raciocínio, para nós nos posicionarmos no livro de Mateus, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33, o Cristo diz assim para a gente: olhai,
vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Alguns segmentos religiosos acreditam no fim do mundo, alguns segmentos religiosos aguardam a grande batalha de Gog e Magog, onde o bem vai vencer o mal, Deus contra o diabo. Numa interpretação errônea, porque nós entendemos hoje com extrema clareza que esse momento é uma passagem da transformação do planeta, aonde nós vamos definir a nossa possibilidade de ficar aqui ou não, através das atitudes que tomo agora. Quanto mais desmaterializado, quanto mais voltados para propósitos nobres e espirituais, eu vou garantindo a minha permanência aqui. No mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, narra que no planeta de regeneração, a presença do bem será maior do que a do mal. E a intensidade do mal será menor, embora ainda tenhamos que conviver com ele, mas não tão profundos e graves como os que hoje podemos vivenciar, bastando ligar a televisão e ver algum telejornal. Mas então, companheiros, é preciso olhar, vigiar e orar. Vejam que é uma sequência tríplice: olhar, estar atento e vigiar, além disso, e orar, para que nós possamos nos fortalecer, fazendo a conexão correta e mais profunda com as forças do bem, com as forças da luz, que já emanam em cada um de nós, já estão em nós e que precisam ser acentuadas. O que livraria o Cristo a dizer, daqui a pouco eu vou tocar nesse tema, que nós somos luz, que brilhe a luz que há em nós. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, brevemente, no item 5, que fala dos inimigos desencarnados, vai respaldar essa realidade que Paulo de Tarso diria: a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra as hostes celestiais do mal, as potestades celestiais do mal. Diz assim o texto do Evangelho: sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. A construção de inimigos espirituais desencarnados, que ou foram nossas vítimas, ou nós não fomos muito sensatos para com eles, nossos comportamentos, ou são aqueles que simplesmente nos adotam por inimigos, porque nós estamos querendo nos melhorar. Queremos ser cristãos de verdade. Albinha ia falar sobre o tema ser cristão. Eu acho que sábado ela vai voltar aqui para falar, porque eu estou doido para ouvir essa palestra. Pelo amor de Deus, vem, Albinha. Mas, queridos, precisamos entender que há um processo, onde nós vamos a cada dia entendendo que há uma luta, há uma oposição daqueles invisíveis, infelizes, irmãos nossos, que um dia vão se render ao amor. No livro Libertação, capítulo 3, André Luiz narra-nos a história de Gregório. Quem não se recorda dessa história? Um espírito que teria ficado alguns séculos no plano espiritual, um orador, um religioso do catolicismo, e teria ele, por sua forma fácil de usar a palavra, criado uma falange. Inúmeros companheiros foram convencidos, e esse Gregório tomava a forma demoníaca, tinha chifres e tinha um rabo. Acreditava ser ele o príncipe das trevas. A história vai nos narrar da ação do Evangelho no coração de Gregório, e aos poucos os seus seguidores vão cedendo aos impulsos do amor. Paulo de Tarso fala de dardos inflamados do maligno, né? Podemos fazer um dardo inflamado do amor, que toca no coração, que sensibiliza. Querido, nós queremos amar, nós somos essência do amor, nós estamos aqui nessa encarnação para aprender a amar. Nós só estamos felizes quando estamos amando. Olha para você quando você está numa discussão ou numa preocupação excessiva por qualquer problema que seja, a gente não fica feliz. É o amor que faz a gente ser feliz. E Gregório, através da intervenção de sua mãezinha amorosa, rende-se ao amor,
rende-se a Jesus depois de séculos. No livro Amanhecer da Nova Era, voltando lá na página 97 e 118, e também no Transição Planetária, recomendo aos companheiros a leitura desses dois livros. Para a gente que quer entender em profundidade a questão da transição planetária. Vai nos apresentar a figura de um rabino chamado Eliashim Ben Sadoc. Esse teria ficado no plano espiritual por 5 séculos. Também montou uma falange. Também resolveu atacar uma casa espírita. Também achava que poderia atrapalhar o projeto de redenção da humanidade. Fagulhas, pequenos arranhões, talvez, se fosse capaz de causar ao projeto. No mais, um retardar do projeto. Outro que também, através do encontro com as armas do amor, cede, se rende, porque nenhum de nós, queridos, existirá ao bem e ao amor, nenhum de nós. Há sombras em nós, sim, há sombras a serem vencidas, e a cada dia estamos numa luta constante para vencê-las. Detecto racionalmente o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha inveja, a minha culpa, a minha intolerância, e num trabalho honesto entre eu e eu mesmo, tento desenvolver os atributos contrários para me vencer, eliminando sombras, porque à medida que eu me aproximo da luz, eu encontro a felicidade. Questão 614 de O Livro dos Espíritos, 614, aonde Kardec vai inquirir espiritualidade sobre lei de Deus e lei natural. Na resposta, os espíritos dizem que o homem só se torna infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. É preciso que eu entenda das leis de Deus e me harmonize com elas, me aproxime delas e tente, no movimento honesto, sincero, de esforço, aplicar a minha vida. E aí a consequência direta é a felicidade. Isso posto, mais um exemplo, para a gente poder fechar essa parte e trazer aqui as armas que esses inimigos invisíveis iriam utilizar e têm utilizado e, infelizmente, têm tido algum sucesso. No livro Aconteceu na Casa Espírita surge a figura de Júlio César, também com um seguidor, com um assistente direto, onde ele acredita que pode vencer as forças do reino divino. E monta uma estratégia e seduz pessoas, trabalha as fraquezas de alguns companheiros, seduz alguns outros, e aí, no final, mais uma vez, rendem-se ao império do amor. Porque o amor, queridos, é irresistível. O amor é irresistível. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na figura do diabo aqui, a palavra diabo inserida nos escritos bíblicos depois do ano 400 da era cristã, mas que nos traz a ideia de resistir ao mal, e ele, o mal, fugirá de nós. Na carta aos Coríntios, e aí para mostrar para a gente a nossa potencialidade, a nossa capacidade de vencer o mal que está em nós e o mal que está em nosso redor, porque algumas vezes nós nos justificamos, dizemos que acompanhamos o mal porque alguém faz do mesmo jeito e está tudo certo. Queridos, o compromisso e responsabilidade é individual. Somos nós que vamos dar conta de nós mesmos a Deus. Na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14b e o versículo 15, Paulo vai fazer uma pergunta intrigante. A gente sabe que Corinto era uma cidade que ficava na rota comercial daquela época. E Corinto era uma cidade extremamente ligada às questões da prostituição. E aqueles que foram se convertendo ao cristianismo procuravam, de alguma maneira, por conta da força do hábito, manterem as mesmas práticas sexuais perversas. E agora Paulo de Tarso, num convite ao posicionamento, o mesmo que o Espiritismo nos faz todo dia, ele diz assim: porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Colocamos ali 2 salas, uma delas iluminada e uma no escuro. Vou abrir um buraquinho naquela sala. O que vai acontecer, companheiros?
Será que a treva vai invadir a luz? É assim que acontece? Não. Pelo contrário, é a luz que invade as trevas. Aonde há luz, não pode haver trevas. Eu preciso encher o meu coração com a luz divina, buscando o entendimento da doutrina, do conhecimento evangélico, das leis de Deus, para que essa luz do próprio Cristo reacenda e alimente a minha própria luz. Tiago no capítulo 2, João no capítulo 2 da carta zelada em Pátimo, versículo 8 diz assim: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Queridos, há uma luz brilhando dentro de nós. Precisamos aproveitar o momento de transição do orbe para nos definirmos o posicionamento e avançar na alimentação dessa luz, buscando a casa, nas tarefas, nos estudos, na frequência das palestras, na dedicação à minha família, no trabalho, buscando entender a moral ilibada do Cristo e ousar aplicar o evangelho na minha vida. Queridos, nós cansamos de evangelho teórico. Nós já passamos por isso quantas vezes? Quantas vezes teorizamos? É hora de vivenciar o evangelho. Enfim, quais são as armas que esses companheiros que se acham na possibilidade de nos enganar usariam? Eu trouxe aqui algumas. Primeira delas, no livro Amanhecer de uma Nova Era, página 167, diz assim: eles semeariam discórdias. Algumas vezes nós damos ouvidos. O companheiro vem falar para a gente mal de alguém e eu escuto. E quando eu dou conta, eu alimento. Algumas vezes é no próprio WhatsApp ou no Facebook. Uma postagem qualquer que por detrás há uma trama maligna e eu publico. Curto e publico, é isso? Curto e publico. Né? Não dando continuidade ao movimento de que semeia a discórdia. Seria uma arma. A outra arma seria gerar enfrentamento por questões banais. Queridos, nós vemos aí já a formação de correntes no meio espírita. Uns acreditam que Chico Xavier seria a reencarnação de Allan Kardec. Provavelmente teria sido, mas não veio o caso. Isso é importante. Alguns acham, por exemplo, que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Até onde isso é importante para criar divisão? Até onde isso vai me gerar um enfrentamento? Se a verdade comum nós sabemos, os meus discípulos seriam conhecidos por muito se amarem. Uma outra arma que os espíritos infelizes das trevas, hoje ainda inimigos do Cristo, usariam, seriam inspirar divisões nos conceitos doutrinários, semelhantes ao enfrentamento por questões banais, mas aqui já num avanço progressivo. Algumas vezes nós temos visto, recentemente estive numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e nós já vemos algumas casas com alguns tipos de procedimentos diferentes, fora do processo de unificação. Estão certos, estão errados? Claro, está tudo certo. Cada um faz da sua maneira, mas a busca pela unificação seria fundamental para que a nossa doutrina mantivesse a sua genuinidade e não se perdesse. É o que nós chamamos de pureza doutrinária. No quarto item seria banalizar as orientações do Cristo. Um mecanismo muito utilizado, onde a gente às vezes se envolve nele e diz assim: eu vou deixar para resolver esse problema de caráter na outra encarnação, né? Eu vou brincando, eu banalizo e talvez essa informação tenha vindo de fora, seja um pensamento de monoideia num processo obsessivo. E o quinto, criar descrenças e dúvidas. Descrenças e dúvidas como raiz para nos fazer enfraquecer. Será que realmente as mesas giraram? Será que Allan Kardec? Perguntas tão absurdas às vezes, mas que nós nos permitimos fazer por conta desse processo de incisão que os inimigos espirituais, entre aspas, inimigos, nos fazem passar. E por fim, a arma principal, queridos, que seria utilizada: ataques na área da sexualidade.
a arma principal. Nós somos cristãos e precisamos nos manter como cristãos buscando a moral ilibada do Cristo. Não há espaço para nós para adultério. Não há espaço para nós onde não seja um compromisso, um relacionamento de compromisso. Não podemos aceitar. Algumas vezes nós somos flexíveis e nos tornamos aqueles que são simpatizantes do Espiritismo, espíritas não praticantes. Estamos falando aqui para aqueles que já querem um posicionamento, aqueles que não se conformam mais com a atual conjuntura do planeta. Nós não podemos e não queremos mais. Já nos incomoda profundamente ver nossos irmãos despatriados, ver nossos irmãos morrerem de fome, e não precisamos ir longe não, na nossa periferia de Vila Velha. Não podemos aceitar mais. E quantas vezes talvez por conta da fraqueza maior da humanidade, a questão da sexualidade, onde muitos vão ceder, principalmente na área da sexualidade. No livro Amanhecer de uma Nova Era, na página 81, vai contar a história de Anacleto. Anacleto é membro de uma casa espírita chamada Sociedade Espírita Amor e Caridade, uma casa fictícia lá na Bahia. E ele fica viúvo, ele é um trabalhador da casa, fica viúvo muito cedo. E agora ele resolve aproveitar a vida, né? Ele começa a ir para os barzinhos, para as boates, para as baladas, e começa a fazer sintonia com entidades que o querem perseguir e derrubar. Porque se você é destaque, companheiro, se você tem uma tarefa, prepare-se para receber o assédio das trevas. Porque dizem que as árvores que levam pedradas são aquelas que produzem frutos. E quantas vezes a intenção é criar um escândalo, é criar uma situação inconfortável, aonde as pessoas vão dizer, está vendo, aquele é espírito, então o que ele faz? Não é? E aí esse companheiro cai e vai então sofrer os resultados da sua própria ação. Claro, depois é socorrido também. No livro Trilha da Libertação, de Valdo Franco, mantendo a psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz 4 armas, ele reafirma 4 armas no Amanhecer de Nova Era. Ele vai dizer para a gente, sexualidade, de novo, pontuando, vai falar do narcisismo, esse amor excessivo, onde nós trabalhamos o orgulho, trabalhamos o egoísmo, trabalhamos especialmente a vaidade. Vai falar da sede de poder, que alguns de nós ainda não esquecemos do passado, estamos trazendo, e há quantas encarnações, o desejo de mandar, de dizer que eu sei, de questionar aquele que me questiona. Eu não quero ser questionado, me incomoda. Ou é da minha maneira ou não é. Faz o que eu estou mandando e esquece que você sabe. Não é assim? A prepotência, a arrogância e, por fim, a ambição da riqueza. Os companheiros começam a entender, voltando lá no cristianismo primitivo, as mesmas armas. Só que nós agora estamos mais preparados, mais esclarecidos. O Espiritismo nos traz verdades lúcidas. Não dá mais para a gente dizer, companheiros, eu não sabia. Quando nós desencarnamos, naquela encarnação que provavelmente fomos um soldado das cruzadas, chegamos numa reunião do plano espiritual, que Paulo de Tarso vai chamar de Tribunal do Cristo. Sentamos com o nosso mentor espiritual, sentamos com amigos familiares, claro, isso depois de um processo de refazimento natural, e um preposto do Cristo também se fez presente. E nós começamos a dizer para ele, Senhor, eu matei em teu nome, eu não sabia, eu não tinha conhecimento intelectual, eu não sabia ler, me disseram, está escrito aqui, não vim trazer a paz, mas a espada, e eu matei. Houve, por certo, atenuantes. Hoje, se voltarmos e dissermos que não sabíamos, os amigos espirituais vão abaixar a cabeça, porque nós vamos ter que nos envergonhar. Porque nós já temos noção clara da realidade. Nós sabemos muito hoje, provado pela ciência, que somos seres que a vida continua após a morte. A ciência nos prova, a ciência quântica prova o prosseguimento da vida. Nós sabemos que somos responsáveis, que semeamos e colhemos por escolhas próprias.
Será que dessa vez, com esse conhecimento maior, vamos ser vítimas das mesmas armas? E fracassar de novo? E não estou falando aqui de um movimento global, não. Estou falando de movimentos individuais. Porque é assim que acontece a queda de um edifício. Parede por parede. Às vezes uma viga, um tijolo. E de repente, quando damos conta, sem perceber, nós somos derrubados. Será que vamos nos permitir, nessa implantação da nova era, desse mundo melhor que nós queremos e que penso nós já merecemos, nos tornarmos aqueles que fraquejaram? E mantendo esse raciocínio, Emmanuel, então, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 78, vai dizer assim: a técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. Queridos, nós não precisamos parecer ser o que não somos. E não precisamos, muito menos, ser melhores do que ninguém. A nossa luta diária é ser melhor do que a gente mesmo. Não preciso comparar a minha maneira de fazer as coisas com a do outro. O companheiro que vai ali é diferente. Seria covardia da nossa parte comparar-nos com os outros. Uma comparação que não é frutífera. Porque muitas vezes, quando nos comparamos com o outro, ou eu comparo o meu melhor com o pior do outro e trabalho o meu orgulho, ou comparo o meu pior com o melhor do outro e trabalho a minha sensação de pequenez, a minha culpa, a minha inferioridade, o meu complexo. Nenhuma dessas comparações é justa. Eu não sei a história do outro. Eu não sei de onde ele veio. Eu não sei a história pregressa das suas vidas passadas. Eu não sei. Mas quando eu me comparo comigo mesmo, a pessoa que eu fui ontem, com a que eu sou hoje, e vou repetir, de forma honesta, eu estou trabalhando a única forma de comparação saudável. Mas segue o texto de Emmanuel. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nos alertando que o serviço de iluminação seria difícil. Ninguém aqui foi convidado a facilidades, não. A nossa doutrina não prega o que nós conhecemos por evangelho da prosperidade, onde você vem e está tudo resolvido, não. Nós somos claros em dizer que é uma cruz a levar, a cruz para vencer as sombras que há em nós. Veja que Emmanuel aponta para a questão da autorregeneração. Eu só vou ficar para o planeta de regeneração, companheiro, se eu tiver com o desejo sincero de aprender a trilhar o caminho do bem e do amor, tentando me regenerar. Não preciso estar regenerado, mas o que eu preciso para ficar aqui, nesse planeta novo, daqui a algumas décadas ou alguns séculos, ter o desejo de fazer o bem. No livro de Mateus, capítulo 24, no versículo de número 12, Jesus diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantas vezes, companheiros, nós estamos aí, quantos de nós começamos o trabalho, tomamos a mão do arado, assumimos compromisso na casa espírita, uma monitoria do Oeste, uma participação na reunião mediúnica, na evangelização infantil, com coração sincero, mas fomos sendo envolvidos por essa trama diabólica, entre aspas, e abandonamos. E cedemos a tarefa e fomos cada vez mais nos embrenhando e aceitando comportamentos inaceitáveis e achando que está tudo certo. Ainda trazendo no nosso psiquismo as ideias das religiões do passado, onde o salvacionismo fazia-nos não fazer a nossa parte, porque o Cristo teria feito tudo. Mas, querido, nesse momento o amor de muitos se esfriaria. Há uma fala de João Evangelista no livro de Apocalipse, quando ele, reportando a fala do Cristo, ele diria, como que o Cristo dizendo, numa linguagem hebraica, ele vai dizer, o que tenho contra vós, o próprio Cristo dizendo, se é que o Cristo tem alguma coisa contra nós, mas o que tenho contra vós é que abandonastes o teu primeiro amor. Queridos, estamos na casa espírita para amar, estamos na vida para amar, e aqui criamos dissensões,
Aqui criamos separações, segregamos pessoas? Não, não faz sentido. Algo está errado. Já fizemos isso no passado, vamos cometer de novo o mesmo erro? Não podemos. Temos que abrir mão da nossa personalidade para deixar entrar na gente os princípios morais do Cristo, os princípios espirituais que regem o universo. Dessa vez não dá para errar mais. Temos que estar atentos, porque a iniquidade faria o amor de muitos se esfriar. Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12, primeira carta, diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Quantas vezes é a indução da autoconfiança, né? Então a gente começa a achar que é fundamental, que é insubstituível, começa a achar que é melhor que os outros, e alimenta o orgulho e vaidade. Queridos, aquele que está de pé, cuidado, pense, veja, para que não caia. É preciso olhar que nós estamos vivendo de fato uma batalha real, uma batalha espiritual, aonde seremos testados, seremos num processo de repetição, talvez pelas forças das trevas tentando nos minar. E sabe aonde? Nas minhas mais graves fraquezas. Eles nos conhecem. Os invisíveis, inimigos do passado, nos conhecem. Sabe qual é a minha tendência? E aí me traz as oportunidades. E eu digo, eu não resisti. Né? E caio de novo. Até quando, companheiros? Caímos, voltamos, receberemos sempre uma nova chance pela misericórdia e amor divinos. Mas até quando? Será que não está na hora de eu entender que o projeto é muito sério? E que eu preciso me posicionar? Está na hora de abrir mão das pequenas fraquezas e pedir a ajuda de Deus para que eu possa vencer. E sabe o que acontece, companheiros? Quando a gente vence, a gente se habilita a vencer novas batalhas. É assim. Igual quando eu fraquejo, né? E começo a ter novas derrotas. Nesse mesmo raciocínio, agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, faz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu ainda quero ser nova criatura com o comportamento das criaturas velhas, do passado, do homem velho. Eu preciso me converter, entre aspas aqui, em alguém que busque efetivamente me melhorar. Não dá para aceitar mais. Não dá para ter comportamentos mais ligados às sombras. Eu preciso entender que se sou de Jesus, se digo que estou em Jesus, eu preciso andar da forma que ele andava. Claro que aqui, respeitando as limitações entre nós, um humano, um espírito em evolução, para um espírito crístico. Ainda vamos cometer erros. O que não pode ser mais aceito, companheiros, é o erro voluntário. Programar para errar. Não dá mais. Se eu for cristão sincero, eu não posso mais fazer isso. Eu posso errar involuntariamente, aconteceu. Agora, me programar para errar é o grande problema. Emmanuel, ainda no Caminho, Verdade e Vida, agora na lição 173, ele vai dizer assim: os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres que todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quantos desastres, porque ainda preferimos olhar para nós mesmos, ao invés de olhar para a proposta revolucionária e transformadora de Jesus. E completa: para essas almas que encontram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhes diz respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. No Salmo de Davi, Salmo 30, versículo 5b, o rei diria-nos assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, qualquer que seja o desafio,
Paulo de Tarso, no Cântico da Vitória, no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer, vai nos perguntar: quem nos separará do amor de Deus? Será a nudez, a espada, o perigo? O que será? O que tem hoje me sido como ferramenta para separar do amor de Deus? Mas apesar de todas as dificuldades, a alegria vem pela manhã. Amanhã começa um novo dia. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, diria Jeremias no livro Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias de Deus não têm fim, se renovam a cada manhã. Eu preciso, apesar da dificuldade de hoje, da derrota talvez de hoje, recomeçar amanhã, com expectativa positiva para nós vencermos a nós mesmos. Para terminar, nos 3 minutos e meio que me faltam, vou contar a história do pelicano. Os companheiros conhecem o pelicano? Essa ave, ela chega a 2 metros de altura. É uma ave que se alimenta exclusivamente de peixes. É uma ave aquática, não é isso que diz? E essa história é verídica. Os pelicanos, eles são comuns na região do Golfo do México, e até ali a região da Califórnia, Carolina do Norte. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver aqui melhor. Está ali, Carolina do Sul. Eles são comuns nessa região. E nessa região da Carolina do Sul foi instalada há alguns anos atrás, algumas décadas, uma indústria pesqueira. E aí os barcos chegavam, muitos pelicanos, barcos e pelicanos, e os peixes, naturalmente, fugiam das redes, pulavam ou sobravam e caíam. Os pelicanos começaram a comer aqueles peixes. Olha, quem que não quer facilidade, né? Ao invés de eu voar e procurar e pegar, eu vou, está aqui do meu lado. Começou a comer isso, não tinha problema nenhum. Passado algumas décadas, 40 anos na verdade, aquela indústria, por questão de logística, resolveu mudar para uma outra cidade. A gente sabe bem o que é isso, né? E aí começou a ocorrer um fenômeno. Muitos pelicanos começaram a morrer. Uma porção de pelicanos morrendo. E aí os cientistas e biólogos americanos investigaram, fizeram biópsia, não, aí é necrópsia mesmo, né? Abriram os pelicanos, investigaram, e não achava nada, não tinha causa-morte real. E descobriram depois de um tempo que os pelicanos estavam morrendo de fome. Eles não sabiam mais pescar, não sabiam mais comer. As gerações não sabiam mais o que fazer. E agora, como resolver isso? Importaram pelicano do México. Trouxeram pelicanos, um caminhão de pelicanos. E soltou lá no meio dos pelicanos americanos. E os pelicanos mexicanos mergulhavam, pescavam, comiam. E os americanos foram observando, continuaram morrendo menos, aprendendo a pescar. E de repente, depois de algum tempo, os pelicanos americanos estavam salvos. Companheiros, nós somos os pelicanos modernos. Nós somos os pelicanos da atualidade espiritual. Nós temos informações que os outros lá fora não têm. Tem pessoas agora sofrendo com a morte profundamente. Nós também sofremos. Muito menos. Sentimos a dor, o luto, mas não sofremos. Nós compreendemos a realidade, temos convicção plena que a vida continua, e muitos estão ainda de forma emblemática pensando no inferno eterno. O sofrimento de tantos. Queridos, e foi naquela noite, naquele fatídico episódio da história da humanidade, e em 6 de agosto de 1945, que os Estados Unidos lançaria sobre o Japão as 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão teria acordado envergonhado, derrotado. Mas eles resolveram começar de novo. Eles resolveram unir-se uns aos outros. Doaram 1 hora de trabalho por dia para o governo. E o Japão, até muito pouco tempo atrás, chegou a ser a 2ª maior potência do mundo, né? Perdeu agora, está em 3º, eu acho, a 4º. Porque eles acreditaram. Queridos, não sei qual é a destruição ou a aparente desgraça que nós possamos ter vivido. Aproveita os destroços
os cacos que sobraram, e se reconstrói, começa de novo, começa com a expectativa de que nós não passamos pelas coisas que passamos por acaso, passamos porque precisamos. E aí, para terminar, o versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, nós temos que brilhar, estamos aqui para brilhar. Será que eu vou, dessa vez, permitir que a luz que há em mim seja colocada no alto da candeia, para que todos vejam e a todos ilumine, e que a luz, a minha luz, beneficie a mim e aos outros? Ou ainda vou me permitir, por conta dos imediatismo, por conta dos ganhos, por conta do poder, me envolver de novo nas mesmas tramas que me derrubaram uma vez? Que Deus nos abençoe. Muita paz.